Bom dia, minhas ovelhinhas de Jesus. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para poder nós continuarmos com o nosso propósito do Salmo 1. Amém? Para que nós alcancemos milagres, bênçãos em nossa vida. Amém? André, como é esse propósito? Nós estamos no 10º dia hoje, amém? E o propósito é pela a paz mundial, pela que nós, nossas famílias, se convertemos ao Senhor Jesus, pela proteção e livramento nosso e de nossos familiares, e pela prosperidade em todas as nossas áreas da nossa vida. Só esse item aqui, ele já ora por 5 itens. Prosperidade na vida espiritual, prosperidade na vida mental, na vida, na saúde, na vida emocional e financeira. Amém? Então, vamos orar o Salmo. É o Salmo 1. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda. No final do vídeo, eu vou fazer a oração para poder... no final do vídeo eu vou fazer a oração para que a gente ore pelo Salmo, amém? Para que aconteçam milagres na nossa vida, bênçãos em nossa vida, proteção, tudo isso. Desde já se inscreva no canal, dá o joinha, compartilha para que esse vídeo chegue abençoando a mais pessoas, amém? Chegue a abençoar mais pessoas e vamos para o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispensa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí depois que eu leio o Salmo 1, eu gosto de vir aqui para o capítulo 4 e ler o primeiro versículo do capítulo 4, que fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Para ouvir a oração, o nosso clamor, a nossa oração. Teve uma vez, gente, que eu falei assim: Deus, eleva a minha oração a ti. Quando eu falei, Deus, eleva a minha oração a ti, o que aconteceu? O trono, ele desceu na nuvem, o trono dele em cima da nuvem e ele sentado em cima do trono. Uma beleza incomparável à beleza dos homens dessa terra. Amém? Eu ouvi ele por 2 vezes na minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil e eu estava nem conseguindo orar. E eu falei assim: Deus, eleva a minha oração para ti. E aí desde esse dia eu voltei a orar, a minha vida voltou à rotina da fé, como sempre foi. E graças a Deus quebrou ali o que estava impedindo de eu me aproximar de Deus, né? Graças a Deus eu voltei a ler a Bíblia, que eu não conseguia. E tudo isso por conta da presença dele no ambiente em que eu orei. Fora as experiências que eu passei com o Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre salvação. Por que nós vamos falar hoje sobre salvação? Vou passar bem rápido, não quero saber não. Não, gente, é bom ouvir, é bom aprender. É muito bom aprender. É bom a gente aprender que a gente fica com as antenas ligadas. Vai que a trombeta toque, né não? Nós estamos preparados, estamos com azeite. Sim ou não? Então, eu boto meu celular para tocar, ele toca em 3 horários. 3 horas, que é para mim me levantar para orar. 5h30, que a maioria dos dias eu me levanto 5h30 e 6 horas. Então eu já tinha orado às 3 horas e aí eu tive um sonho. O sonho
Eu tava numa multidão, aí meu irmão e minha cunhada ficaram falando assim. Aí eu seguindo a mulher, eu com uma roupa muito vulgar. É como se eu tivesse me desviado da presença de Deus, né? E aí eu tava seguindo uma mulher, e aí a minha cunhada e meu irmão começavam a falar assim. Ela pensa que essa mulher vai salvar a vida dela, a alma dela? Vai não, vai salvar a alma dela não. Aí de repente, vi uma coisa, que eu imagino que seja como aquele dinossauro que tem asas. Eu imagino que seja tipo aquilo. E me pegou por trás e me levava pro alto, pro céu. E então, quando ele me levava pro alto, pro céu, aquela coisa me pegava por trás e me levava pro alto e pro céu, o Senhor Jesus reludente, cheio de luz, ele ia descendo. E eu chamando assim, ó, ele. Eu ia subindo, subindo, eu ia chamando ele assim. Ele ia descendo e eu ia subindo. Até que ele sumia. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que isso quer dizer? Aí o meu filho, ele faz isso comigo. Ontem eu fui pra lá. Eu passei das 8 horas até as 2 horas com meu filho. Porque eu fiquei até 2 horas porque ele ficou assim, mãe, fica só um pedacinho. Aí quando eu disse, eu já vou, amor, eu tenho que ir. Aí ele começava a chorar. Coração de mãe, né? E a vontade de brincar com o filho o tempo todo, igual eu brincava antes, que eu não trabalhava, né? Nem trabalho, eu fui fazer o teste ontem, tô esperando ser chamada. Eu fiz tudo certinho, eu espero ser chamada, né? Então, aí eu fiquei eu posso passar o dia todo com meu filho, eu posso morar lá, mas se eu sair, meu filho fica lá na varanda lá, ó, me chamando de volta. E aí eu digo assim, filho, olha pro céu, é grande? Ele fala, eu te amo desde tanto, falo pra ele, né? E aí ele 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 fica me chamando até eu sumir. E era assim que acontecia com Jesus, sabe? Na minha vida, num sonho. E aí eu peguei, me levantei e comecei a orar. Eu me levantei e comecei a orar. Uma oração que é muito dura de se fazer. Eu disse assim, Deus, se for pra me perder minha salvação, porque no sonho eu tava vulgar. Tava com roupas vulgar. Se for pra me desviar da tua presença, se for pra me perder minha salvação, me leva ainda hoje. Faça teu infarto aqui, aconteça alguma coisa pro Senhor me levar ainda hoje. Porque mais vale eu viver só 35 anos aqui e a eternidade com o Senhor, do que eu viver 100 anos, 200 anos, 300 anos aqui e perder a salvação eterna, que é para sempre, né? Como está escrito na Bíblia, a promessa que Jesus deixou para nós, quando ele foi junto com o Pai, ele falou assim: eu tô indo junto pro Pai, mas lá existem muitas moradas. E eu vou preparar morada para todos aqueles que me amam. Então essa é uma promessa que Deus tem para nós todos, para todos aqueles que amam a Deus. E o amor a Deus ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo está diminuindo, está sumindo do coração das pessoas. Então, eu não quero que o amor que eu tenho por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, a gratidão, tudo isso, se suma de mim, não. Então, eu fiz a oração mais difícil de fazer. Deus, se for para mim perder a minha salvação eterna, que o Senhor me leva ainda hoje. Aí, quando eu terminei de orar, eu peguei, o telefone tocou 5h30. Na verdade, foi antes disso, antes de eu me levantar para orar, eu já tinha, na verdade, 5h30, o telefone tocou. Eu já tava orando quando o telefone tocou. Na verdade, não. Eu tinha orado, aí o telefone tocou 5h30, eu desliguei. Aí eu voltei a dormir. Foi com meia hora de sono, foi como se eu tivesse dormido uma eternidade inteira. Eu tive esse sonho aí super longo. Eu resumi pra vocês. E aí, aí tocou,
Aí tocou eu me acordei e eu orei, fiz a oração, aí tocou o de 6 horas. Aí eu peguei e desliguei. E é assim, a nossa vida com Deus é de renúncia. Nós não, a vida com Deus não é uma brincadeira, não é um jogo. A vida com Deus é muito sério. A vida em si é muito séria. Porque por uma palavra, por uma ação nossa, nós podemos prejudicar nós e aos nossos familiares. Imagine eu, que sou uma serva de Deus, que tenho as minhas ovelhas. Eu sou coluna para muita gente que nem sabe que eu sou coluna na vida delas. Eu sou intercessora por pessoas que nem imaginam que eu sou intercessora por elas. Então, se eu cair, eu não vou cair sozinha. Vai muitos cair junto comigo. Se eu cair na fé, muitos caem junto comigo. E eu perco, sabe, as almas que eu mais quero para Deus, que são os meus filhos. São as almas que eu mais quero para Deus. Os meus filhos e meus irmãos, meus sobrinhos. São os que eu mais quero para Deus. A minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem não quer, né? Então, quem não quer ser salvo e sua família ser salva também. Todos morar no paraíso, todos juntos lá, né? Na presença de Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, tudo isso. Quem que não quer, né? Então, eu acredito muito na vida eterna, eu acredito muito na vida com Deus e eu luto perseverante para que eu não vá. Eu não vá para outro lugar, a não ser viver com Deus, herdar a salvação eterna com Ele. Herdar essa promessa que Ele deixou para todos nós. Amém? Então, vou fazer a oração. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Soberano, que está acima de tudo e de todos. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Pai, seja, meu Deus, com a necessidade de cada pessoa, meu Pai. Meu Deus, seja com todos os itens que... Seja com todos os itens que está escrito ali no nosso propósito, Salmo 1, ó Deus. Fazendo acontecer cada propósito, cada item e nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Deus, quem estiver nos vícios, que o Senhor faça ele enjoar até o cheiro dos vícios, ele ou ela. Quem estiver perdido, Deus, no mundo do tráfico, que seja, que se libertem e que vá viver uma nova vida e que seja próspero, muito mais ainda na vida financeira. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, abençoe as pessoas, meu Pai, que estão doentes nos hospitais. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão doentes nos hospitais. Que o Senhor vai com a tua mão poderosa, o teu favor sobre elas, dando saúde a todos os que precisam e colocando grande paz, grande confiança no ser de cada uma, tanto dos acompanhantes como dos pacientes, tanto seja tanto em casa como nos hospitais. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós e nossa família servimos ao Senhor. Eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, que seja sim. Ó Deus, que o Senhor, assim como o Senhor tem protegido, livrado de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal, que o Senhor continue nos livrando e nos protegendo. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, seja com a nossa vida próspera em todas as áreas, tanto na área espiritual, na área sentimental, na área mental, na área na saúde e também na vida financeira, que o Senhor seja com esses 5 itens, fazendo essas bênçãos acontecer, essas bênçãos do Salmo 1, um propósito que o Senhor me direcionou a fazer. Tá faltando só 2 dias aqui no canal, né? Que o Senhor abençoe que aconteça em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.